prazer enorme estar aqui, né, de poder relembrar essa prática profissional que é tão importante, né? Pelo menos para mim foi durante muito tempo. Bom, meu nome é Dione, né, Maria Nichols. Eu me formei na UF em 85. Em 84, eu fiz meu primeiro estágio em comunidade. Naquela época o currículo ainda era caso, grupo, comunidade, né? Ainda era um currículo antigo. Então, eu fui para a comunidade no primeiro projeto de mutirão não remunerado, né? Ainda não era uma política pública de Niterói, porque eu sou moradora de Niterói, mas era uma política já pública do Rio de Janeiro, o mutirão não remunerado. Já era uma coisa desenvolvida pela SMDS aqui no Rio de Janeiro. Em Niterói não, ainda era uma coisa mais... Mas você trabalhava em Niterói? Eu fui para o quinto período, no quinto período eu fui atuar numa comunidade chamada Santo Cristo, e eu trabalhava junto com o pessoal da igreja também, né, o pessoal da igreja de Santo Cristo, e os estagiários de engenharia e de serviço social. E a comunidade é que ia fazer a sua própria rede, né? Então era um campus avançado da UF nessa época. O que me chamou a atenção para trabalhar ali era a ausência da água, as crianças carregando água, né, as mulheres carregando a lata da água na cabeça, que virou até música, né, samba e tudo mais. Mas isso me chamava muita atenção porque eu morava a 200 metros daquela comunidade e eu tinha água na minha casa. E lá era bica pública, lavanderia comunitária e as pessoas passando por todo esse dilema. Então, para mim, a discussão da cidadania era importantíssima, né? E já que eu estava no quinto período, perto de me formar, eu falo assim, eu tinha que estar envolvida, né? Eu já era uma pessoa envolvida, né? Porque eu era da Associação de Moradores, eu participava da reunião da FAMERG, então assim, eu já tinha isso como bandeira de luta, né? Urbanização, saneamento, já era uma bandeira de luta minha, então eu quis, na faculdade, participar desse trabalho. Então, E aí isso foi em 84? Isso foi em 84. Em 85 me chamam pela primeira vez para trabalhar na SEDAI. E você ainda não tinha se formado? Eu estava no último período. Faltava um último período para me formar. Então eu fui trabalhar justamente no grupo especial da Maré, né? Porque a obra anterior tinha sido o Promorar, que no Rio de Janeiro se chamava Projeto Rio, em que a proposta lá de participação comunitária era justamente você traduzir as questões técnicas para a população, né, do que ia acontecer, criar canais de participação, né, para que as pessoas tivessem... É óbvio que as lideranças nessa época eram lideranças fortíssimas, né? A família Leixo, na Maré, era, né, uma das mais reconhecidas. Tinha o pessoal do Timbal, que era excelente. Tinha o pessoal da Baixa do Sapateiro, o pessoal do Parque Maré. Então, assim, era uma comunidade, eram 12 comunidades nesse complexo, mas todas bem atuantes na FAMERG, na FAFERG, né, em todos os espaços que poderia ter de luta pela democratização, de luta pelo saneamento, de luta pela urbanização em comunidades. E eles estavam envolvidos. E nós também, enquanto pessoas cidadãs, também. Então, nós, eu digo, o corpo técnico, né? Que trabalhava nessas... Isso era SEDAI? Estava na SEDAI? Isso é SEDAI. SEDAI estagiária ainda. E vocês eram quantas, assim, de mais ou menos? Nós éramos 12. 11 ou 12 assistentes sociais. Mas na Maré nós éramos duas. Né? Eram duas na Maré, duas e na Mangueira, a Anisete, por exemplo, era da Mangueira, tinham duas comunidades em Niterói e duas em Campos, tá? E o resto tudo era no Rio de Janeiro. Inclusive, se você porque eu não lembro exatamente quando, mas tem uma foto emblemática que é do primeiro reservatório sendo colocado no alto do morro, no Complexo do Alemão. É uma foto, assim, jornalística, emblemática sobre a questão de saneamento em favela. Porque as favelas nessa época, elas não apareciam em lugar nenhum. Nenhum plano diretor, se você conversou com os engenheiros, acredito eu, nenhum plano diretor tinha nenhuma política pública para favela. Então, quem trabalhava com as favelas, com as comunidades, era na luta mesmo, era em cima de reivindicações, de mais reivindicações, de acesso. Então, o trabalho social, ele era todo ele voltado, a participação comunitária era voltada para ajudar
nesse processo das lideranças de terem voz, né? As lideranças tinham a sua voz, não estou dizendo que a gente é que dava voz para eles, mas a gente ajudava abrindo espaço, ou seja, abrindo canais, abrindo discussões e principalmente, né, porque o trabalho social ele sempre invoca a questão da inclusão, ou seja, a população precisa estar incluída. E enquanto proposta de participação comunitária, era extremamente importante para você participar de forma leiga, você precisa ter informação. E a informação a gente dava através das ações educativas. Então, qual era o grande mote do trabalho social? Transparência, informação para que a democracia acontecesse, para que, né, as pessoas se imbuíssem dos conceitos, das questões, para poder interferir na obra e interferir no processo. As lideranças já tinham isso delas, né, próprio das lideranças comunitárias, óbvio. Elas já vêm na luta aí desde a década de 40, né? Mas a população não, então a gente ajudava fazendo que algumas pessoas que queriam ingressar nesse processo estivessem mais imbuídas do mesmo discurso das lideranças, entendeu? Então, assim, a gente favorecia isso. Então, existiam muitos entraves pequenos na obra, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um mapa, junto com a engenharia, de onde a obra vai entrar. Aí aqui é um beco de pequeno, de, sei lá, mas só que mora um cadeirante nesse beco. Então, esses moradores vinham até a gente e falaram assim, olha só, não dá para ficar aquela coisa aberta a vida inteira, porque como é que o cadeirante sai? Como é que a criança vai para a escola? Como é que é, né? Então, a gente levava essa preocupação para a engenharia e a gente discutia com eles aonde a gente podia entrar de forma mais rápida, onde a obra poderia ser mais tranquila. Porque, claro que como todo mundo sabe, você tem os grandes caminhões de cimento, né, que eles têm que vir ao mesmo tempo, né? Porque tem uma meta para cumprir de metros cúbicos de cimento. Então, para esse tipo de beco, de vilelas, né, a gente dizia, olha, então só abre o beco no dia que o esgoto, que tiver proposto o caminhão chegar. Porque aí de manhã abre, de tarde o caminhão já chega e já cobre. Que aí você evita problemas dessa ordem, com as pessoas que vão sair de maca, de cadeira, gente que vai fazer hemodiálise, essas coisas. Então, esses detalhes, esses pormenores, todos eles eram discutidos, entendeu? Isso era no contexto da SEDAI? Isso, desde os contextos ligados a entraves, né, da obra em si, até as questões macros das pessoas se apoderarem dos discursos, entenderem o que ia ser feito na comunidade, inclusive para manutenção, porque a grande questão do saneamento é a questão da manutenção. A gente vai voltar nisso. Olha só, vocês tinham assim uma cartilha, um passo a passo que era organizado, ou vocês foram criando a forma de trabalhar? Isso era uma questão, porque você mesmo era o início, não tinha uma outra, não. Tipo. Então como isso foi? Porque hoje tem toda uma cartilha organizada. Não. E a segunda questão, nessa assim, vocês criaram cartilhas, manuais para os moradores? Como que era a forma de diálogo? Antes aqui você falou de teatro, enfim, como que eram essas formas de trabalho também com os moradores? Então, antes de entrar em cada comunidade, faz parte do trabalho do serviço social fazer um diagnóstico. E a gente chamava naquela época de caracterização de área. Hoje a palavra é mais moderninha, né? É diagnóstico socioambiental. Mas naquela época era caracterização da comunidade. Ou seja, quando você define, você conversa com as lideranças antigas, conversa com as lideranças novas, conversa com um grupo de mulheres, conversa com um grupo de jovens, conversa com o pessoal da rádio comunitária, você vai conversando com tudo que existe naquela comunidade, ouvindo toda a história dela e vendo aonde que cada personagem desse pode colaborar no projeto de articulação comunitária. Ou seja, você tinha o viés da articulação, o viés da mobilização e o viés da educação. Né? Que ora era educação para a saúde, ora educação ambiental, ora era educação de saúde pública mesmo, né? E daí você
traçava. Você tinha, por exemplo, dependendo da comunidade, você tinha que discutir o que era público e privado, porque as pessoas confundiam. Por exemplo, eu limpo a minha casa, mas jogo o lixo na rua, entendeu? Varro, chego na calçada, jogo o lixo todo na calçada. Então você tinha que discutir, olha, a calçada também te pertence. Se você jogar lixo na calçada, o lixo vai para o bueiro, que entope a rede, que vai causar... Então, todo esse processo era discutido dentro das ações educativas, né? Então você tinha esses 3 lotes de discussão. Então, no que se refere à cartilha, não existia nada concreto de cartilha. Então, a gente ia pensando junto, ia elaborando, criando. Então, assim, a gente usava muitos recursos da própria comunidade, porque nós, como éramos 2 assistentes sociais, você não pode dar conta de tudo, né? Longe de nós queremos dar conta de toda essa discussão. Então, a gente envolvia, por exemplo, jovens da comunidade que estavam lá atuando na rádio comunitária. Quem é que desenha? Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Entendeu? E aí a gente envolvia. Quando a gente não tinha ninguém, a gente jogava para a escola. E na escola sempre tinha um jovem que gostava de grafite, né, que gostava de desenhar. Aí a gente fazia um concurso público, entendeu? Junto com a escola. Então a gente tinha o viés, que esse estava dentro do viés de articulação. A gente entrava dentro do centro de estudos, fazia a proposta para a escola abarcava o projeto e aí levava para as turmas e aí a gente fazia concurso de desenho, concurso de música, concurso de coisa, e aí desses desenhos a gente fazia as cartilhas, entendeu? A gente pedia maquetes, faziam maquetes lindas da comunidade, onde que ia passar o esgoto, onde não ia, como é que estava a questão do lixo. A gente tinha essa proposta de fotografar o lixo da comunidade. As turmas iam junto com o professor de ciências fotografar o lixo e aí quando levava para a sala de aula aí discutia-se o lixo, discutia os problemas que o lixo traz. Aí a gente trazia gente da Conurb para falar, entendeu? Conversar com os jovens, a gente trazia gente da eletricidade. Aí, por exemplo, nós fizemos muitos projetos com o pessoal da Furnas em que eles investiam em premiação para a melhor redação sobre a discussão da eletricidade, da luz, do saneamento, assim por diante. Então, assim, a gente fluía entre vários espaços para desenvolver o nosso trabalho, entendeu? Então, a gente não estava só focado ali na comunidade, a gente, ampliava o leque. Antes da gente entrar especificamente nos projetos, no Proface, o que você encontrou? Como que era? Porque o Estado entra com a água, mas já tinha... As pessoas já acessavam a água de uma forma ou outra, né? Isso. Você já começou a falar um pouco da bica d'água. O que você encontrou? Quais eram as formas construídas pelos moradores? Muito interessante. Eles tinham as bicas d'água, né? E assim, tem fotos lindas, aqui dentro do projeto tem, porque uma das coisas que a gente pedia era ter um fotógrafo profissional para registrar, porque dá uma diferença enorme, né? O cara tem um outro olhar, né? Então você tinha assim, as mães dando banho em criança na bacia, entendeu? Você tinha banheiras antigas que eles usavam para pegar a água da chuva e depois aquela água servir a molhar a planta, né? Lavar alguma coisa. E aí tinha os galões onde eles tapavam com tábua. Então tem gato dormindo em cima do galão, assim, uma foto bem emblemática aí pra gente discutir. Mas se esse gato urinar nessa água, né? Você, como é que vai ser, né? Aí a pessoa nunca pensei nisso, né? Então vamos arranjar uma outra forma de tampar esse latão, né? O latão é essencial para você pegar a água da chuva, mas, né? Vamos pensar na saúde, vamos pensar nas questões. Então assim, você tinha a bica, você tinha a lavanderia comunitária, que era linda, né? Historicamente, enquanto cidadania é péssima, mas historicamente era um ponto de reunião, as pessoas ficavam ali conversando, cantando e lavando roupa. Então assim, tem uma parte lúdica, bonita, mas tem uma parte triste, né? Com a falta de saneamento é terrível, no que se refere a uma questão de direito, né? De inclusão numa sociedade. Mas é lúdica, né? E nesse ponto é bonita, assim como você vê as lavadeiras no Rio cantando no início do século passado, é maravilhoso, né? É lúdico, é bonito, mas é triste ao mesmo tempo. Então, sim. Então, o que a gente pode dizer é que
o Proface, ele vem com a primeira proposta de saneamento para a favela, entendeu? Então é um marco muito grande no Rio de Janeiro, porque as favelas não existiam em nenhuma política pública. A SMDS, que era inclusive considerada uma mini prefeitura de favela, porque todos os projetos de favela acabavam ficando dentro da SMDS, por conta que tinham técnicos mais envolvidos com essa questão. Então você tinha dentro da SMDS o serviço social, a engenharia, o pessoal do Mutirão Reflorestamento, que é uma proposta linda, o Mutirão Reflorestamento, que deu origem à Secretaria de Meio Ambiente. O pessoal do Mutirão de esgoto e água virou o Favela Bairro, que depois virou a Secretaria de Habitação. Tinha o pessoal do Desenvolvimento Econômico, que depois virou a Secretaria de Assuntos de empreendedorismo, né? Então, assim, você tinha de inclusão produtiva. Então, assim, você tinha várias secretarias que nasceram da SMDS, né? Por conta de um trabalho frutífero em relação às favelas do Rio de Janeiro, entendeu? E aí, dessa década, que é a década de 80, que é a década assim, dos maiores movimentos sociais, né? Das maiores lideranças comunitárias, né? Surgiram, e com o reforço, né? Da anistia, né? E com a vinda do governo, né? Que começa a desenvolver todo um projeto voltado para as favelas. E aí, isso é o maior ativo, né? O maior ativo desse momento, né? E todos nós, né, estávamos envolvidos como cidadãos, como eu te falei, né? Eu frequentava a FAMERJ, eu era da Associação dos Moradores do meu bairro, e essa coisa toda. Mas a grande questão mesmo é você, durante o trabalho do serviço social, que era de participação comunitária nesse momento, era você trabalhar não só as questões da comunidade, mas também trabalhar um pouco com a gestão, entendeu? Então, nós é que fazíamos os relatórios que iam para a Caixa, nós é que fazíamos os relatórios que iam para o Banco Mundial, nós é que fazíamos as articulações com todas as outras entidades do entorno daquela comunidade para o desenvolvimento econômico e local. Nós é que fazíamos a pontuação de quantas pessoas estavam conseguindo emprego a partir do momento que entrava a obra da comunidade, quer dizer, quantos empregos a gente ia conseguir aumentar e tudo mais. Então, assim, todo esse trabalho, ele vem frutificando. E aí, no Proface, vai ser feito o primeiro convênio com os manobristas, entendeu? O primeiro convênio com esses moradores que eram responsáveis por fazer a sua manobra, fazer a manobra da água na comunidade, foi feito no Proface, entendeu? E o que significava? Como era esse acordo, esse contrato? O contrato era um convênio simples, em que cada associação de moradores tinha, dependendo da área, era subdividida em áreas, né? Acredito eu que a engenharia ajudava nesse processo, porque era de acordo com a vazão de água, né? A questão da discussão da vazão, da coisa. Então tinha lá 3 a 4. Eu acho que o máximo, a comunidade maior tinha 4, mas a maioria era 2, 3 manobristas. E essas pessoas levavam água segunda e terça para uma área, quarta e quinta para outra, sábado e domingo para outra, e assim por diante, né? E elas tinham um negócio assim que elas rodavam, faziam a manobra. Era muito interessante. E tinha alguns reservatórios, né? Conhecidíssimos, inclusive reservatório que o pessoal chama dos macacos, que é o Maracanã, que é o maior de todos, né? Então, alguns até que vêm lá do início do século, hoje são até, historicamente, você pode visitar, né? Que são aqueodutos, aquelas coisas todas, né? E esse acordo, então, a SEDAI transferia recursos para a associação que pagava o salário do... A SEDAI transferia através do convênio dinheiro para a associação, e a associação pagava o salário dos manobristas. Claro que ao longo do tempo isso foi ficando complicado, porque aí dependendo, tinha hora que atrasava, aí os manobristas pressionavam a associação de moradores, a associação de moradores se via judicializada por algum manobrista que ela demitia, e aí eles entravam na justiça como direito trabalhista, e aí eles não tinham dinheiro para pagar as indenizações, aí vinham para cima da SEDAI, aí, claro que, mas a SEDAI acabava que ela resolvia, né? De alguma forma ou de outra, o pessoal da jurídica
acabava apoiando, tanto que o convênio existe até hoje porque, como eu disse, a parte de manutenção, ela nunca foi pensada nos projetos de saneamento dos quais eu participei. O grande problema de todos os projetos de saneamento, desde o Proface até o ProSanear, né, todos eles não tinham a discussão dessa questão. Quer dizer, como é que vai fazer a manutenção pós-obra? Nada disso era discutido. Então, como as comunidades, as íngremes, dependendo da chuva, descia tudo, né? Quando era área plana, entupia e assim por diante, essa parte ela ficava sempre a desejar nos projetos de saneamento, entendeu? E porque dentro do acordo era as empresas terceirizadas faziam a obra na comunidade e a manutenção ficaria com a cidade, né? E essa manutenção iria para o distrito do bairro. Só que nem sempre o cara responsável pelo distrito do bairro tinha acompanhado o processo, então nem sempre ele sabia exatamente como é que ele ia resolver os grandes problemas. Então tinha alguns responsáveis pela operação nos bairros que falavam assim, eu nem conheço esse projeto, não sei nem como é que ele foi feito, entendeu? Dentro da própria SEDAI, ou seja, existia uma não sincronização de setores, entendeu? Porque esse foi um dos problemas, por exemplo, o Proface a gente foi colocado ligado direto à presidência. Então, dentro do organograma, era a presidência, vinha a diretoria de favela, né, e o setor técnico e o setor social. Entendeu? Então isso ficava como que a parte da empresa, né? Você não estava dentro da empresa como um todo. Então isso gerou vários conflitos, assim. A gente acabava conquistando alguns engenheiros, como por exemplo o Ganime, que era da parte de esgoto, o Manuel, né? O pessoal da água, o Álvaro. Então, tinha alguns engenheiros da SEDAI que acabavam entendendo e tipo assim, não, vamos resolver, vamos ver como é que a gente vai resolver isso aí, entendeu? E claro, acabava resolvendo, porque assim, ninguém nunca fez nenhum grande motim contra a SEDAI, entendeu? Então assim, de uma forma ou de outra, ela conseguia segurar aí as grandes reivindicações, né? O Proface, ele fez todas as redes, assim, a rede de água, a rede de saneamento e a rede de chuva, pluvial, ele não, dividiu essa rede? A parte pluvial não pertencia ao Estado, né? A parte pluvial é do município, assim como o esgoto era do município nessa época, né? A responsabilidade da SEDAI era só a macro mesmo, só a parte macro mesmo, fazer os reservatórios, né? E a rede, e ela terceirizava a rede fina, que eram as ligações que iam chegar até a adução, né? A então, parte de adução. Então a parte toda de saneamento, de esgoto e de águas pluviais era com a prefeitura, através do mutirão. Né? E vocês dialogavam? Dialogavam. Aí por isso que tinha técnicos do mutirão nesse convênio para fazer toda essa discussão, essa articulação mesmo, né? E coordenar. Agora, os projetos, quem faziam eram esses engenheiros que estavam na SEDAI, eles que elaboravam os projetos. Porque uma grande questão nessa época, assim, você não tinha essa história para você buscar, né? Por exemplo, se você hoje quiser saber como é que é o saneamento nesta rua, você vai no setor lá, tem um mapa, né, desenhado lá, e aí o engenheiro responsável que assina aquele projeto, e você tem essa coisa. Em favela não tinha. Então os engenheiros tinham que ser os responsáveis de fazer aquela nova organização. Então o que eles precisavam? Eles precisavam de fotos aéreas, entendeu? Então assim, eles tinham fotos aéreas, eles alugavam avião, uma foto aérea, para ver como é que era a comunidade, e aí daí eles pensavam, elaboravam o projeto e tudo mais, entendeu? Você tinha que buscar soluções novas, né? O Stel falou isso na questão dele, né? Acredito eu. Você lembra de alguma solução? Muitas soluções, porque assim, a parte, por exemplo, de pluvial, que a prefeitura fazia,
ela não podia ser com manilha, porque as manilhas pluviais são grandes, né? Manilha de esgoto é pequena, de água é pequenininha. Tem diâmetros, eu não sei ao certo de cabeça assim. Na época eu já sabia, mas agora eu não sei mais, já esqueci. Tem os diâmetros, né? E o de água de chuva é grande. Mas na comunidade não dava. Tem becos pequenininhos, como é que você vai fazer? Então eles faziam aquelas valetinhas assim, sabe? Ia pra água descer na valetinha. Né? Então era uma valetinha, a rede de esgoto passava a valeta, passava a rede de esgoto aqui e do outro lado passava a rede de água, entendeu? Então assim, tinha essas soluções, mas eram soluções provisórias, para depois realmente, que o avançar dessa discussão vai se dar no Favela Bairro, porque aí toda essa história ela vai sendo incorporada pela engenharia, que vai apresentando novas propostas em concursos, em seminários, né? Nós tínhamos os seminários maravilhosos, né? Que defenderam propostas. Inclusive, a nossa chefe na época, que era a Maria da Penha Silva Franco, e a Maria do Carme, que era a diretora de projetos especiais da cidade, elas foram na África, né, fazer a defesa da discussão do projeto de participação comunitária no favela, no Proface. Então, assim, toda a inteligência, vamos assim dizer, dessa época, da década de 80, estava voltada para pensar esses mecanismos, pensar essas soluções. Então, os tipos de reservatório deixaram de ser aqueles quadrados de cimento, passaram a ser os redondos com material mais leve, que é para poder subir e ir lá para o morro, lá no alto. É por isso que eu disse que essa foto do alemão ela é emblemática, porque vem de helicóptero assim, e bota parece um foguete aquele negócio, sabe? Parece um foguete, é lindo assim de ver, né? Naquela época foi um sucesso danado. Então aí você vem com toda essa então a engenharia estava sempre pensando, então o avançar, no mutirão começou como não remunerado em 79, né? Depois ele veio para o mutirão remunerado na década de 80 e depois ele veio para o Favela Bairro, que aí já incorpora. No Favela Bairro, aí sim, é uma proposta de urbanização real, que aí eles fazem, sabe, a água, esgoto, água no convênio com a cidade, né? Continua sendo convênio, o esgoto pela prefeitura, a água pela prefeitura, que criou a Rio Águas, específica, criou uma companhia específica, Rio Águas. Aí vem a parte de drenagem e vem a parte de você pensar alguma coisa diferente para aquela comunidade. Então você tinha assim, espaços vazios, cria uma quadra para as crianças, cria uma biblioteca comunitária, por exemplo. Tudo isso em discussão com a comunidade. Claro, ninguém fazia esse projeto, não era pensado no gabinete. Esse é o grande diferencial do Proface para outros projetos. Nada era pensado no gabinete. A gente tinha, ao entrar na comunidade, a primeira coisa que a gente fazia, a área social fazia essa discussão da caracterização da comunidade, que hoje seria diagnóstico, e a engenharia, junto com a área social, fazia a primeira entrada na comunidade de uma assembleia em que convidava todas as lideranças que a gente identificou na articulação, lideranças comunitárias, lideranças da igreja, lideranças do grupo de mulheres, né, do grupo de jovens, da arte comunitária, o que tivesse naquela comunidade era convidado para a primeira assembleia de entrada no programa. E nesta assembleia você ouvia as reclamações, você ouvia... Proface é o primeiro projeto que vai fazer isso, né? Porque o Promorar, as pessoas têm uma proposta de participação comunitária totalmente diferente, né? Totalmente diferente. A proposta. A do Profanear, eu não posso nem falar muito, mas eu sei que ela é diferente, né? Eles escolhiam a cor da casa, era mais uma coisa mais pontual no que se refere à forma de participar. Quer dizer, você participava dentro de uma pré-definição, né? Você podia influir naquela pré-definição. Eles tinham voz, as lideranças tinham voz. Elas diziam o que elas queriam e aí os engenheiros iam pensando as soluções de acordo com o que era melhor. Olha, aqui, nesse bequinho aqui, é impossível passar alguma coisa, a não ser que a gente
abre espaço. Aí a gente discutia a remoção. A remoção dentro da própria comunidade. Nunca, porque a discussão da remoção era um caos dentro do Rio de Janeiro, porque todas as políticas públicas anteriores porque queriam remover as favelas. Era um grande mote, né? Então, todo o movimento comunitário, todo o movimento de liderança, todo o movimento daquela época era contra a remoção. Então, você não podia, em nenhum momento, sonhar em falar em nada de remoção. Então, só a proposta de remoção só viria quando vinha do próprio morador. Ou seja, nesse beco aqui não dá. Então, vamos remover algumas casas dentro da própria comunidade para poder assentar a rede. Entendeu? Então, assim, não era mote do programa, era um impasse técnico, entendeu? E você chegou a trabalhar também em Marcílio Dias, não? Não. Eu trabalhei só na Maré mesmo. Eu trabalhei na Nova Holanda, nas seis ali que é o centro da coisa, né? Timbal, Nova Holanda, Baixo Sapateiro, Parque União e Parque Maré, né? Eram essas onde o grupo especial da Maré tinha uma sede lá no final da Nova Holanda, um espaçozinho da cidade, e a gente ficava lá. Daqui a pouco a gente vai para o próximo. A gente vai para o Sanear primeiro. Sanear. Mas eu queria te perguntar, no Proface, e qual foi a importância do Brizola nesse contexto? Você enxergava isso? Então, o Brizola, ele vem em 82, né? Depois da anistia, né? Ele vem com a proposta de urbanização em favela. Né? São os técnicos dele que vêm com essa proposta. E ele que define as primeiras ações em favela em relação a saneamento vinda do projeto. E o Proface nasce em 83, ou seja, ele é em 82 e o Proface nasce em 83. Então a ligação de todas as pessoas envolvidas eram a maioria ligadas ao Brizola mesmo, eram brizolistas mesmo, eram pessoas, né, ligadas a uma proposta de diferenciação, né, diferenciamento não existe, no que se refere a uma implantação de uma política. Eu não era brizolista na época, mas eu consegui enxergar muitas mudanças que ele fez. Por exemplo, dentro dos CIEPs, todo mundo sabe, ele criou o animador cultural. O animador cultural, cara, ele deveria existir até hoje. Ele deveria existir. Porque ele era o cara contratado da comunidade, onde aquela escola existia, naquele entorno daquela comunidade, para desenvolver cultura dentro da comunidade. Então, eram maravilhosas as propostas que vinham dos jovens junto com os animadores culturais. Eles faziam boneca de pano, e quem fazia boneca de pano era a merendeira da escola, que sabia fazer boneca, então ela ia fazer boneca de pano com as crianças na aula de artes. O porteiro sabia fazer pipa, então o porteiro ia ensinar a fazer pipa dentro da sala de aula. Então ele levava pessoas que não eram professores para dentro da sala de aula, para discutir, para fazer cultura, entendeu? Para trabalhar o eixo cultura. Então, assim, tem vários projetos maravilhosos, inclusive um dos animadores culturais hoje é pós-doutor na UF, e ele é um cara que, assim, ele ama de paixão o período que ele trabalhou como animador cultural, entendeu? Ele é, inclusive, argentino, ele nem é brasileiro. Acho que esqueci o nome dele agora, Filó. Depois eu vou lembrar e vou te falar. Depois eu conheci ele nesse período como animador cultural, depois eu conheci ele na UF, na pós-graduação em educação ambiental. Bom, então vamos andando. Bom, aí, tá 85, né? E aí depois? 86, eu sou contratada como profissional agora, já formada. E aí vem o governo Moreira Franco. No governo Moreira Franco, ele demite todo mundo. Demite todo mundo porque ele disse que a gente estava muito implicada com a proposta brizolista, óbvio, né? Todo mundo tinha tudo a ver com uma proposta de acesso à população à urbanização. Então, assim, quase todos os técnicos, brizolistas ou não, caíram dentro da proposta por questões de cidadania mesmo, por questões gerais, né? Então a gente estava muito implicada com as propostas e as lideranças nos reconheciam muito, porque, gente,
uma das coisas que a gente mais preza é você ter credibilidade dentro da sua profissão. Quer dizer, o que você fala, ele diz assim, pô, ela tá, ó, ela é joinha. Ela é joinha, porque o que ela está falando dá pra gente seguir, né? Então, assim, essa credibilidade, ela é passada com o quê? Como é que você alcança essa credibilidade? Com compromisso, né? Se eu me comprometo com as lutas, se eu me comprometo com aquela ação, eu sou respeitada pelas lideranças, assim como eu respeito as lideranças comunitárias. Então, essa coisa mútua de respeito leva à credibilidade, que leva ao compromisso, que leva todo mundo a se apoiar. Tipo, não, o Johnny falou, vai lá com a Johnny falar com ela, vai lá. Tipo assim, o cara nem me conhece, né? Você que é a rocinha imensa, vamos dizer, né? O cara lá da Rua 2 fala assim, vai lá procurar a Johnny, vai lá falar com ela. Entendeu? E assim, e o cara ia, entendeu? Então, Johnny, eu quero falar com você, olha, na minha rua não pode acontecer desse jeito, não. Entendeu? Então assim, e aí você pegava assim, chama o engenheiro, vai, chama o engenheiro, vamos lá, engenheiro, você tá aqui, senta aqui agora e vamos discutir o que o cara tá falando. Você tá dizendo que não dá, não dá. Entendeu? Vamos discutir. Então, assim, a gente tinha credibilidade com a engenharia, a gente tinha credibilidade com a empresa, a gente tinha credibilidade com os moradores, entendeu? Mas então, aí vocês foram mandados embora? Como era? Então, aí em 86, a proposta do sanear, ela vem numa outra vertente, totalmente diferente. Ela vem com uma discussão em que a gente tinha que trabalhar a questão sanitária só as questões sanitárias. Então eu tinha que trabalhar a questão dos riscos ligados à saúde, das questões ligadas aos reservatórios de água que o gato estava em cima, né? A questão de como você tratar a sua caixa comunitária, com quantos litros de água sanitária você tinha que botar, a proporção, blá. Então era uma ação mais educativa e menos comunitária no que se refere a apoio à discussão que tinha a ver. Não, a obra acontecia, mas aí a gente já não tinha mais, não podia ter, né, essa articulação maior, né, de levar, por exemplo, isso. Senta aqui e conversa com o engenheiro. Qual é o seu problema? Você criava ponte, você criava o canal de discussão, né? Tipo assim, então vamos sentar aqui agora. Ó, o reservatório vai ficar aqui na minha cabeça, mas essa terra aqui é fofa. Quando eu planto qualquer coisa aqui, qualquer chuvinha, a terra cai na minha cabeça. Então vai ter que fazer um muro de contenção. Ah, então vamos lá verificar. Aí o engenheiro ia lá, via se a terra era fofa, se a terra não era fofa, fazia todo um estudo. Ah, não, realmente não pode botar aqui o reservatório, vamos botar em outro lugar, entendeu? Então, assim, situações do dia a dia que conseguia se discutir com a engenharia. Já no sanear, eles inclusive saíram dessas comunidades, dessas áreas, né? E foi tudo para a Baixada Fluminense. O sanear, basicamente, ele é Caxias, Nova Iguaçu, praticamente não trabalha mais no Rio de Janeiro. E aí ele demite todo mundo, todas as pessoas, e só ficamos 4. Né? Ficou eu, a Eliana, que era a liderança da Maré, né? Ficou a Anisete e a Zeza, que veio também do convênio com a prefeitura. Só ficamos nós, as outras todas foram demitidas. E aí a gente ficou mais na parte de planejamento, entendeu? Porque aí a gente ficava mais assim, elaborando os projetos para entrar nas novas comunidades e não mais na atuação lá do campo. Aí na atuação do campo, as empresas terceirizadas contratavam as assistentes sociais que iam trabalhar nos projetos, mas aí elas já não tinham mais essa luta, né? Não estava mais imbuída de todo esse processo que a gente pegou do nascedouro, né? Então, eu não tinha mais isso. Aí, bom exemplo, em 90, eu fui chamada para ser... Eu tinha feito, em 86 eu me formei, em 85, 86 eu fui contratada como assistente social da cidade, mas em 86 eu fiz um concurso público, passei e eu fui chamada em 90 para a prefeitura. Aí na prefeitura eu fui para onde? Claro, para engenharia, né? Onde que eu ia? Para os projetos de saneamento. Claro que eu já conhecia todo mundo, eu pedi para ir para a CEL, que era a Coordenadoria de Engenharia e Urbanismo.
E lá tinha a equipe do Mutirão, que virou Favela Bairro, tinha a equipe do Mutirão Reflorestamento, que era o Celso, que depois virou, ele foi para a Secretaria de Meio Ambiente, hoje ele é do IBAMA, né? O Celso é uma figura maravilhosa. E tinha os engenheiros todos, que eu trabalhei, o Hélio Aleixo, o Cadu, o Roberto, o Walter, o Estel, todo o pessoal que trabalhou estava lá, que nós voltamos todos juntos, né? Como saliar, voltou todo mundo para dentro de volta para a prefeitura. E aí nós fomos, e aí dentro do Mutirão, que virou Favela Bairro, no iniciozinho, eu acho que eu peguei essa transiçãozinha. A gente criou a primeira equipe de educação ambiental dentro do projeto Mutirão. Aí eu acho que ainda não era Favela Bairro. Favela Bairro começou mesmo, ele foi direto já para a Secretaria de Habitação quando ela foi criada. Então a gente criou, antigamente era uma equipe de saúde só, né, dentro do projeto Mutirão, a coordenadora era a Silvia Ripper, que era sanitarista da Fiocruz, era médica sanitarista da Fiocruz. E o assessor dela era o Antônio, que era médico sanitarista. Então o enfoque todo era de saúde. E tinham duas sociólogas, a Sandra Juan, que hoje é do IBASE, e a Lilian, que era de lá mesmo, da secretaria. E entro eu com toda essa bagagem vindo do Profaz. Aí eu propus a eles a gente ser equipe de saúde e educação ambiental. E aí a gente passa a ser equipe de saúde e educação ambiental. E aí que a gente entra com os agentes comunitários, que os agentes comunitários nessa época, eles faziam o antes e o pós-obra, levantamento das condições socioeconômicas e de saúde, né? E antes e final da obra para fazer a diferença. E aí eu começo junto com os meus chefes da época, que era Silvio Antônio, a gente achou legal aproveitar eles no que eles tinham de melhor, que eles eram agentes de saúde, entendeu? Eles tinham N formas de trabalhar a população, em vez de ficar só fazendo pesquisa que não tinha nada a ver com eles, né? Ficar indo de casa em casa fazendo questionário. Aí topamos, nós fizemos teatro de rua. Então a gente começa a fazer o teatro de rua com os temas saneamento, lixo, água, esgoto, tudo que tinha. Então tinha peças e peças, eu não tenho uma peça guardada, infelizmente. Entendeu? Tinha peças que a gente ia pro meio da rua e fazia peça, dentro da escola, dentro da rua, onde pudesse a gente fazia peça, entendeu? E aí fazia pesquisa também, porque a pesquisa tinha que ser feita. Então a gente fazia a pesquisa de segunda a quarta, quinta e sexta, a gente caía só no teatro de rua, né? Então, aí a gente começou também a trabalhar nas escolas, porque nesta época, a educação ambiental, eu fui a primeira turma de educação ambiental de pós-graduação, na UF. Porque era assim, um ano era na UF, o outro ano seria na UFRJ. No outro ano voltava para a UF, no outro ano voltava para a UFRJ. Depois ela cresceu, né? A educação ambiental cresceu. Mas no início ela era assim. Então, como eu fui a primeira turma, estava se implantando os primeiros currículos que deveriam incluir a educação ambiental nas escolas, as professoras estavam meio que perdidas, não sabiam ainda como é que elas iam fazer isso. Então a gente foi para dentro das escolas, para os centros de estudos, e aí a gente trabalhou junto com elas a discussão da educação ambiental dos currículos, né? Como é que isso, porque ele era transversal, ele não era uma matéria, ele era uma discussão transversal. Então, assim, como é que a ciência ia trabalhar a educação ambiental, como é que a portuguesa ia trabalhar a educação ambiental, entendeu? Como é que cada um ia fazer a sua proposta de educação ambiental. E aí a gente, pela nossa experiência, né, com a discussão de saneamento, a gente levou muito para essa discussão, né? Então a gente trabalhou a questão do lixo e do esgoto na colônia Z10, ali sobre a questão dos manguezais, como é que os manguezais como é que o esgoto não podia, os moradores saírem ligando, quero resolver o problema do esgoto, joga ali, né, no manguezal. Não pode. Aí a gente fazia essa discussão, né? Porque vai matar o mangue, vai destruir o mangue. Então aí a gente começou a trabalhar essas questões dentro da escola, né?
Então a gente chamou o projeto em cima do cano, entendeu? Para a gente discutir o trajeto da discussão do saneamento que estava acontecendo nas escolas e como é que isso podia trabalhar a educação ambiental, como é que aí as crianças faziam isso ainda é mutirão. Eles estão trabalhando na escola, dentro do mutirão, trabalhando com as escolas e trabalhando com as comunidades. Então, aí a gente vinha trabalhando essa questão, aí levava o teatro para dentro da escola, entendeu? E também, e aí a gente tinha essa coisa, por exemplo, então nós vamos trabalhar o valão. Então as crianças vão até o valão, vão conhecer o valão, vão tirar foto do valão e depois vão trazer a discussão do valão para dentro da sala de aula. Aí a professora de ciências vai falar do valão, a professora de português vai falar do valão, a professora de matemática vai discutir a metragem do valão, quantos metros tem o valão, qual era o rio que antes de ser valão, qual era o nome daquele rio. E o que acontece? Então a gente vinha trabalhando todas essas discussões junto com os professores, para os professores desenvolverem. Então no final saíam assim, pérolas. Entendeu? Discussão assim, rap das crianças, música, cartas para o prefeito, cartas para o governador, entendeu? Prêmios de melhor redação do ano, entendeu? Aquelas coisas, maquetes, aí saíam coisas assim maravilhosas das escolas nesse período. E aí, nesta época, quase todos os projetos acabavam chegando nas escolas. Então você tinha o pessoal como eu falei, da eletricidade, né, a Elza trabalhava nisso, pela Procel, levando a discussão do selo do Procel para dentro da escola. Aí tinha a questão, a Furnas fazia a premiação sobre redação sobre eletricidade. Então os projetos acabavam se embolando e todo mundo acabava trabalhando junto. Tinha o Dinedoni, que eu acho que era o nome dele, que depois agora ele é até um cara famoso aí de audiovisual, que ele estava na época, no início dele, e ele trabalhava com a gente esses projetos dentro das escolas, né, o projeto de eletricidade. Tinha o pessoal o Paulo Banha e a Karen da Conurb, em que a gente trabalhava a questão do lixo, entendeu? Eles iam para dentro das escolas, a gente trabalhava a questão do lixo dentro das escolas. Então, assim, tinha muita gente trabalhando. Tinha um professor, Emílio, não sei se você já ouviu falar, de Niterói, que ele foi um dos primeiros a discutir a questão da compostagem, a questão da reciclagem. Ele foi um dos primeiros a trazer essa discussão para dentro das escolas. Ele foi o primeiro a fazer um projeto de lixo lá em Niterói, sobre a questão de reciclagem. Então, assim, muita coisa fluindo ao mesmo tempo, porque era um nascedouro nessa época, né, da democracia, da discussão. Então fervia tudo está fervendo, né, dentro das escolas, dentro dos ambientes, de uma maneira geral, né. Aí a gente andando um pouquinho, porque a gente já está quase uma hora, e aí chega o ProSanear em 93, é isso? Isso. E aí o que foi o ProSanear? Aí o ProSanear é uma grande diferencial, o ProSanear, porque ele vem de uma metodologia que deu certo lá em Pernambuco, na Platela, né? Que era o projeto condominial. O que tinha a ver o projeto condominial? Quando a engenharia faz o projeto de água para coisa, eles faziam na forma de quarteirão. Ele fecha esse quarteirão, puxa uma rede para abastecimento do reservatório, né? Faz o outro quarteirão e puxa, faz o outro quarteirão e puxa. A proposta do condominial, ela vinha do reservatório em espinha de peixe. Ela vinha por onde ela pudesse passar. Ela vinha assim, e por espinha de peixe. Então, é claro que se você falar enquanto metodologia, ela era uma metodologia de baixo custo. Diminuir o custo de saneamento, e aí, com isso você podia fazer mais obras de saneamento. Mas, por outro lado, ela precisava muito da participação comunitária. Porque se a população não entendesse por que a rede ia passar por dentro do quintal dela, e como é que a manutenção ia ser feita quando, por exemplo, estourasse o esgoto no seu quintal, como é que ficava, entendeu? Então tinha que ter uma ação rápida da prefeitura. Então o grande medo dele é o seguinte: vai estourar o esgoto, vai ficar dentro da minha casa o esgoto, né? Como é que vai ser? Então tinha que ter toda uma discussão maior, né,
dessa questão do projeto. Então, volta toda a equipe de experiente de participação comunitária. Então, a SEDAI vai lá e recontrata todo mundo. Vai chamando todo mundo que já tinha participado lá do Profac e volta tudo para o projeto. Então, a gente reviu todas essas nossas amigas, né? Voltaram, todo mundo voltando pro processo. A gente ia catando uma outra. Fulana, onde que tá fulana? Busca fulana, busca fulana. Aí a Penha volta pra coordenação também, entendeu? Então, assim, todo o staff volta a ser o staff que as comunidades também já conheciam. E aí a gente volta com várias discussões dentro da SEDAI, tipo assim, não dá pra cobrar a rede fina de novo de quem já pagou, entendeu? Por exemplo, mas é uma rede diferente, aquela rede já destruiu. Problema de quem não fez a manutenção, que era por conta da SEDAI. Então a SEDAI vai ter que assumir esse custo. Então a gente brigou por isso, brigou por essa questão de não pagarem a rede fina de novo. Então comunidades históricas como Mangueira, Morro do Alemão, Rocinha, blá, 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 não pagaram a rede fina. As novas pagaram, as antigas não pagaram. Pô, já pagaram, vou pagar de novo? Não tem sentido. Então, assim, a gente, junto com as lideranças, a gente ajudou no reforço dessas lutas, entendeu? E aí, então, e a aí tem... condominial, o que era mais? Era... Então, aí, o que tinha? Além de tudo que tinha antes, que era o pacto de adesão, a discussão de entrada da comunidade com as lideranças todas, e a engenharia falando de tudo que ia acontecendo na comunidade, como é que ia ser colocado o reservatório, como é que ia ser desenhada a rede, a importância da manutenção, blá. Além disso, a gente teve que montar todo um projeto específico para essa discussão. Então tinha a equipe de mobilização, tá, que ia, junto com a engenharia, se pegar essas fotos aéreas e delimitar esses condomínios, e aí ia de casa em casa, convidar para uma reunião, e nessa reunião você tirava um síndico daquele quarteirão. Esse síndico ia fazer parte de uma comissão de síndicos que ia ser capacitada com todas as discussões do saneamento. Então você tinha oficina de lixo, oficina de água, oficina de esgoto. Aí no final das oficinas, eles iam conhecer o Bandu, eles conheciam a estação de tratamento de esgoto da Penha. Eles conheciam como é que se dava todo o abastecimento do Rio de Janeiro, quais eram os 3 rios que desembocam no Bandu, e aí vai dar, né, o Rio de Laje, de Ribeirão, não sei o que vai dar. Como é que Laranjal acontece, água que vai para... Então eles conheciam todo esse sistema de água, para poder eles entenderem tudo que ia acontecer na comunidade, e daí para frente eles poderem ajudar na discussão da manutenção. E as lideranças comunitárias, elas faziam parte da comissão de saneamento, que era a comissão que conversava com a empresa. Entendeu? Então as lideranças conversavam com a empresa via comissão de saneamento. Então na comissão de saneamento eram as lideranças antigas da comunidade, né, que já tinham passado por várias lutas comunitárias, e aí elas vinham o grupo de mulheres, o grupo de jovens, estavam tudo na comissão de saneamento. E aí eles também passavam por essa capacitação, e aí nós tivemos que fazer cartilhas específicas mais preparadas para essa discussão, entendeu? E aí a gente tinha cartilha do lixo, cartilha da água, todas essas cartilhas. E ela ia desembocar em quê? Ela ia desembocar justamente nessa discussão da educação ambiental, porque eles tinham que entender que a questão da responsabilidade, né, os pesos, né, e a preservação da discussão da água para o futuro dos jovens, para o futuro das crianças, né? Todo esse bote da discussão da educação ambiental, né? E aí a gente vem com essas discussões, e aí a gente também leva essas discussões para dentro da escola, também ela vai para dentro das escolas, ela vai para dentro de coisa. Então, aí tem os projetos de macro, tem o projeto de micro de água, tem a delimitação do condomínio, aí vai ter a discussão dos projetos, aí tem uma equipe específica que ia de casa em casa fazer a pesquisa socioeconômica ambiental, para ver como que era antes, e aí via quantas pessoas estavam desempregadas, para ver quais as pessoas que iam trabalhar na obra, quem tinha experiência com obra, quem não tinha experiência com obra. Então a gente tinha toda
para poder aproveitar o máximo possível de pessoas da comunidade, né? Aí ali se fazia o cadastro, e desse cadastro se fazia a fatura que vinha com tarifa social. Que aí vai ser a primeira discussão de tarifa social no Rio de Janeiro, vai ser a primeira discussão. O que as pessoas passaram a pagar? Passaram a pagar a tarifa social. Aí a tarifa social era, na época, R$5,20, um negócio assim. Não sei nem qual era. Isso a partir do ProSanear, que começa a tarifa. O Proface não. Proface tinha o pagamento da Rede Fina em carnê. A gente pagava a Rede Fina em carnê. E só isso que só cobrava? Só isso, cobrava a Rede Fina. Aí no Proface, já que você vai de casa em casa, aí você tem meio que quase que um censo naquela comunidade, porque você tinha todas as discussões. No projeto de pesquisa, se você abrir o projeto de pesquisa, que eu acho que a Beli Porto te mandou, lá perguntava de tudo. Quantas crianças, qual a idade escolar, que escola que frequentava, se tinha analfabeto, quantos analfabetos. É quase que um censo na escola, dentro daquela comunidade. Você tinha um retrato absoluto daquela comunidade, aí você tinha exatamente quantas pessoas em idade de trabalho, fora do trabalho, com carteira, sem carteira, você tinha todas essas coisas. Então, no final, ela só era geográfica. Ela não era social no sentido de renda. Todos pagavam aquele valor. Agora, eu não me lembro exatamente o que definiu o valor. Entendeu? Um percentual do salário mínimo, qualquer coisa. Isso era no estado inteiro? Era no estado projetos inteiro. Sei lá, na Baixada, tiveram outros projetos também, não só em favela. Todos os projetos passaram a ser tarifa social. Mas aí a tarifa social já era uma coisa que já estava acontecendo também na Light, também. Então, assim, e aí a tarifa social já... hidrômetros, por exemplo? Não, hidrômetro ele era só na entrada da comunidade. Aí dali para lá fazia a tarifa social. Para que tivesse um cálculo do que era da tarifa social, na favela inteira. Na entrada da comunidade, se eu não me engano, tinha um hidrômetro e aí ali rateava e fazia. E aí a manutenção começa a ganhar força nessa época, né, a discussão da manutenção. E aí vem por conta dos cadastros, por conta da ligação, por conta da rede fina, por conta dessa coisa toda, aí vem a discussão da manutenção, de como é que ia ficar a manutenção, porque a Comissão de Saneamento fala, a gente não vai dar conta dessa manutenção sozinha, a SEDAI vai ter que ganhar peso dessa história aí da manutenção, né? Aí começa essa discussão da manutenção e da educação ambiental, né? E o ProSanear, ele vem junto, paralelo com Favela Bairro já? Ou eram projetos diferentes? Não, ele caminha junto. Ele caminha então, quando entra Favela Bairro é uma favela, a parte de água articula com o ProSanear? Como que era essa parceria? Porque como eles mandaram os engenheiros específicos para cá, a parte de água e esgoto, eu acho que já estava por conta da terceirização de empreiteiras, entendeu? Mas existia, assim, uma relação, assim, de cabeça, não quero ser imprudente, né? Eu acho que a gente pode recuperar isso um pouquinho com o Estel, mas eu acho que tinha, assim, uma relação deles formal, assim, porque o convênio era para isso. O convênio que a gente vinha era a formalização da participação dos engenheiros de lá para cá, entendeu? Então tinha uma relação, mas no Proface a obra era responsabilidade do município e a obra de água era responsabilidade da SEDAI, que terceirizava. No ProSanear eu acho que já não. A responsabilidade era toda da SEDAI, terceirizada com esses engenheiros que viriam para suporte, mas acredito eu que alguma coisa deveria, acho que a parte de drenagem, acredito eu que isso não estava no escopo, acho que vinha da prefeitura, assim, a parte de drenagem, o campinho de futebol, sei que é do Favela Bairro, ela era, também entrava, né, dentro dessa discussão. Porque eram projetos defendidos para o Banco Mundial e para a Caixa Econômica. Então, quando cruzava, estar ao mesmo tempo na mesma comunidade, eu acho que a coisa fluía melhor, entendeu? Então, a gente tinha muitos engenheiros, tinha o Aristides, entendeu, que era de empreiteira, mas que comprou a ideia
igual aos dos engenheiros que vieram da cidade, quer dizer, nessa luta. Aí você tinha o Teodoro, que vinha desde o Proface, né, que era um engenheiro que estava dentro da cidade. E depois, agora, se você o Teodoro não se aposentou. O Teodoro é um dos poucos que não se aposentou. O Teodoro está lá na Secretaria de Meio Ambiente. Outro dia eu conversei com ele lá na prefeitura, ele falou, pô, você ainda está trabalhando, Teodoro? Ele falou, eu não vou sair daqui nunca. Aí ele está lá no meio ambiente. Dá para você recuperar essa história com o Teodoro. E aí, o grande finale da discussão do ProSanear era o termo de adesão. Dizer, qual é o grande diferencial? Porque assim, quando você fala em canais de participação, no início, essa discussão era fluida, né? O canal de participação aí era a participação em si, a voz, né, da liderança sendo respeitada. No ProSanear, a participação estava concretizada num documento, né? Então você formaliza a participação comunitária num termo de adesão, em que a comunidade assina que ela reconhece aquela obra e que ela vai participar da manutenção daquela obra, entendeu? Das discussões da manutenção dali para frente com a SEDAI, entendeu? Então ela concretiza essa participação comunitária no que se refere a uma expressão exata de inclusão dos moradores no projeto, entendeu o que eu estou falando? Porque o outro era baseado, claro, no discurso e numa luta, né? E no respeito, e na credibilidade, e no compromisso, e babá. Essa se transforma num papel, num compromisso que o presidente da SEDAI assina e o presidente da Associação de Moradores assina. Então, assim, há uma formalização dessa participação comunitária, entendeu? Pela primeira vez também, entendeu? Então, assim, isso para mim são marcos, entendeu? São marcos da discussão do saneamento no Rio de Janeiro, entendeu? Que eu não sei porquê esses termos de adesão não estão na SEDAI. Tinha que estar. Em algum lugar está arquivado lá. Agora aonde, só Deus sabe, entendeu? Porque chegando, ó, no final. Aí eu já estou nas últimas da minha discussão, porque aí eu quero falar no contraponto de serviço social hoje. Né? Eu queria te perguntar 2, 3 coisinhas, aí eu te passo para fechar. Uhum. Quando a gente pergunta para os engenheiros, eles falam favelas mais difíceis. A gente normalmente acha que favela assim é mais difícil, mas eles acham que não, a favela plana é mais difícil. Então, teve algum caso, alguma situação ou um tipo de favela que foi mais difícil? Porque pode ser por outras questões, não questões técnicas no sentido. Você lembra um caso ou que por questões técnicas mesmo, que você tenha vivenciado que foi mais complexa, ou enfim, nada que tenha sido marcado assim? Não, acho que eu não cheguei a fazer essa discussão com a engenharia assim, nesse sentido não, acho que pode ser que eles... Ou também em critério social, por alguma questão social da favela, alguma sim, a questão social mais difícil, mais questão complexa. Social a gente enfrentou, né, a mudança porque a entrada nas comunidades, ela era sempre defendida pelas associações de moradores que negociavam isso com a bandidagem local, então a gente não se metia nessa área de jeito nenhum. Então, eles nos advertiam em todos os sentidos. Por exemplo, a gente ficava na favela até 10 horas da noite porque tinha que fazer reunião para tirar síndico. E os síndicos, trabalhadores, como qualquer um de nós, chegavam em casa às 7 horas da noite, então 8 horas da noite era reunião. Então, você começava a reunião 8, e dependendo do local e do coisa, acabava a reunião 10 horas da noite, né? Do tamanho, da encrenca que era o projeto daquele bequinho especificamente, naquele espaço especificamente. Então, tinha que ter toda uma negociação para nossa entrada e saída de forma que a gente não ficasse vulnerável a tiro, a tiroteio, aquela coisa. Claro que de vez em quando acontecia. E aí, né, todo mundo saía correndo, as pessoas absorviam a gente nas casas deles, aquela coisa toda. Mas, no mar de tranquilidade, que eles sabiam, hoje não tem operação, que eles sempre sabiam. Vai ter operação, já todo mundo some da comunidade, né? Então, assim, todo mundo sabe de tudo na comunidade, entendeu? Então, assim, então, os nossos grandes questões sempre foram essa mudança a mudança do perfil das pessoas que entraram para comandar o tráfico, entendeu? Porque no início eles eram pessoas da própria comunidade,
né? Como Escadinha, o Gordo, bababá, né? Que são figuras famosas, que hoje são até evangélicos, né? Depois eram pessoas da própria comunidade, depois eram crias da comunidade, né? Crianças que cresceram. Aí depois toda uma invasão de gente de fora da comunidade, e aí eles influenciavam em tudo, nas questões de uma maneira geral. Agora, o tráfico como um todo, ele sempre respeitou as propostas que vinham para dentro da comunidade. Agora, já a milícia não. Aí, nesse finalzinho do Praça Linhares, no Profácio não tinha milícia, não, pelo menos que eu lembro. Já no Praça Linhares já tinham algumas comunidades com miliciano. Aí com miliciano a coisa já era mais complicada, entendeu? Já era mais complicada porque aí eles queriam influenciar, queriam discutir algumas questões, entendeu? Eu fiz algumas reuniões, por exemplo, em comunidades em que o cara parecia até um lampião, era metralhador desse lado, negócio de bala desse, e ele é sentado na reunião de síndico, entendeu? Aí eu olhava pro presidente da Associação de Moradores e o cara, tranquilo, pode falar. Aí a gente conversava e ele ouvia tudo, depois ele saía, e aí tudo podia correr tranquilamente, entendeu? Ele ia lá para ouvir e dar o aval dele para a coisa continuar. Aí os moradores podiam ir tranquilo na reunião, você podia sair da reunião 3 horas da manhã, que eles não estavam nem aí com vocês, entendeu? Pode ficar aí à vontade, entendeu? E era liberado geral para você trabalhar, porque nesse ponto, né, eles tinham esse respeito das lideranças antigas, não era com a gente, né? Era respeito daquela comunidade, com aquelas lideranças que tinham influência para dizer, olha, o trabalho é bom, vai ser bom para a comunidade, então vocês, cada um no seu quadrado, e eles ficavam cada um no seu quadrado. Agora, já com a entrada dos milicianos, o negócio já complicou um pouco mais. Última questão minha, como que você era essa relação da equipe social e com a equipe técnica, com os engenheiros? Eles escutavam vocês, eles mudaram projetos pelo que vocês trouxeram? Tudo era... Normalmente devia ser mulheres e homens, se isso... Não, tinha engenheira mulher, tinha engenheiro homem. Tinha assistente social homem, enfim. Não, assistente social homem nessa época não tinha, não. Então, eles vêm depois. Como que era essa relação? Na década de 80 ainda não tinha. Eu me formei, por exemplo, tinha na minha sala, que foi morar em São Paulo, vocês. Então nem era. Então como era essa relação? Então, assim, tinha um respeito, eles escutavam, eu acho assim, influenciavam na obra. Eu acho que assim, como a gente vinha de toda essa luta junto, entendeu? Por exemplo, a gente trabalhou ao mesmo tempo que a gente se encontrava em outros fóruns, entendeu? Não era... Nós todos participávamos de lutas da FAMERG, da FAFERG, enquanto cidadãos, entendeu? A gente se encontrava em outros fóruns. A gente participava das agendas 21, né? Agenda 21, a gente participava da discussão do Índice de Desenvolvimento Econômico, a gente participava da discussão, das discussões de DH, né? Então, assim, eram equipes técnicas voltadas realmente para aquela discussão, entendeu? A gente estava se especializando naquelas áreas. Então, assim, isso fazia diferença. Você não estava pegando uma pessoa que vinha ali e caía de paraquedas, entendeu? E assim, eu sempre trabalhei com, sei lá, eletricidade, aí caí para trabalhar com saneamento. Não, todo mundo ali era sanitarista, era educador ambiental, era professor, era não sei o que. Todo mundo tinha a ver com o projeto. E a ver com a luta da sociedade também, entendeu? As pessoas tinham a ver com aquela dinâmica toda da sociedade. Então, e a gente encontrava em N fóruns. E a gente se conhecia porque também a gente era, por exemplo, a equipe de engenharia, que era responsável pelo projeto, era a equipe de engenharia do Mutirão, que depois foi Favela Bairro, que foi cidade. Então, assim, a gente se conhecia de lá, desde tudo. Então, assim, tinha uma relação de amizade também, independente da relação técnica, entendeu? Tanto que a gente tinha situações engraçadas dos engenheiros que passavam assim, nossa, você tá descabelada, passa um batom. Meninas, hora do batom, porque 4 horas da tarde, eu já estava todo mundo descabelado pela comunidade. Aí eles falam assim, meninas, hora do batom, e aí todo mundo, hora do batom.
Então tinha essa liberdade das meninas correrem, passarem batom, isso aqui, eram as coisas engraçadas, tendo em vista essa afeição que eles tinham com a gente, de trabalho técnico, de trabalho de amizade, independente do trabalho técnico, né? Então tinha essa questão do respeito enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto profissionais. Então a gente se imbricava tudo, né, nessa história. Então a gente conhecia todo mundo, conhecia as pessoas, então isso era importante. Isso. Então assim, qual é o grande diferencial hoje do trabalho de um profissional de serviço social numa comunidade, né? A gente deixou de trabalhar as questões coletivas e passou a trabalhar mais as questões de inclusão a nível pessoal, ou seja, hoje o foco não está mais nas lutas coletivas, hoje o foco está mais nas políticas públicas voltadas para o cidadão. Então, o serviço social hoje ele trabalha a inclusão dessas pessoas e do grau de vulnerabilidade que elas têm, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa hoje é uma gestante, né, e está sendo acompanhada pelos agentes de saúde, no que se refere a fazer a coisa da acompanhamento da gestação e os primeiros coisas, a parte do social, da saúde, trabalha junto com a parte social da assistência para que aquela família seja acompanhada em todas as suas vulnerabilidades. Então, se ela tem um irmão tem que estar na escola, se o marido está sem curso de capacitação, vai ser encaminhado para curso de capacitação. Se a área onde ele mora é uma área de deslizamento, a gente aciona a discussão junto com o pessoal da GeoRio para ver quais os riscos que aquela comunidade tem, para a gente poder estar conversando com aquela comunidade, para que ela, não, na hora da chuva, ela respeite a sirene e se mande. Então, assim, aí a discussão passou a ser mais em cima das grandes vulnerabilidades e dos acessos às políticas de uma maneira geral. É claro que o saneamento é uma política, né? É uma política pública, graças a Deus, né? É uma política pública em que as pessoas precisam estar inseridas nessa discussão, mas eu não sei de nenhum trabalho atual do serviço social em saneamento específico, entendeu? Ele trabalha mais o todo do indivíduo daquela comunidade, entendeu? Então, assim, ele trabalha as inclusões nos diversos níveis de programas sociais, entendeu? Então, assim, ela vai ter a noção exata de que a discussão do direito e da cidadania passa pela inclusão dela nessas políticas. Então ela vai entrar no Cade Único, ela vai entrar no Bolsa Família, ela vai entrar nos programas de renda, ela vai entrar nos programas de geração de renda. Então a gente vai acessar esses diversos programas para que essa população tenha acesso a esses programas de uma maneira geral, entendeu? De uma maneira geral naquela comunidade que está sendo atendida pelos projetos, inclusive de saneamento. Entendeu? Então assim, essa é a diferença. Você sai das lutas mais coletivas, mas vai para a amarração das políticas sociais no que se refere à política pública, entendeu? No que se refere aí, hoje, a questão é mais a ausência do Estado, né? A ausência do Estado com política pública nessas comunidades. Entendeu? Então você, quando entra um projeto, cadê os projetos sociais? Aí a primeira pergunta é essa: cadê os projetos sociais, né? Tem ou não tem? Cadê? Aí eles criaram, por exemplo, eu participei do nascedouro das UPPs, né? Aí a UPP tinha a UPP social. Na UPP social levava-se os projetos sociais para dentro da comunidade onde ia ter o UPP. Hoje não tem mais nada. Então, assim, hoje você pergunta quais são os projetos sociais que o governo vai colocar dentro das comunidades para que você possa fazer a inclusão, entendeu? Aí você só tem as inclusões federais, que é o Cade Único, né? Que são os programas de ordem federal. Mas cadê os programas estaduais? Cadê os programas? Os municipais existem,
tá? Os municipais existem. Você vai lá, você tem aí os programas de meio ambiente, você tem os projetos ligados a trator, né? Os tratorzinhos para tirar o lixo da comunidade, você tem o agente comunitário que a gente chamava Agente Águas do Rio, né? Que eram os agentes, qual era o nome? Era Guardiões do Rio. Que fazia a limpeza dos rios, comunidades onde tem rio, como Divinéia e tal. Então, os caras têm que limpar o rio, por não acumular o lixo, né, e não sair entupindo tudo. Então, a prefeitura, ela tem projetos públicos, né, e tem o Provela Bairro, faz a praça, faz isso, faz aquilo, tem. Agora, o Estado é que se ausentou muito das políticas, né, de uma maneira geral. E como os projetos de saneamento, eles vêm pelo Estado, então acaba que fica mais uma certa ausência do poder público estadual nas comunidades. Então, fica do município, fica federal, mas estadual fica a desejar.